What? Things you own end up owning you. Essa talvez seja uma das frases que mais me marcou quando eu assisti o Clube da Luta pela primeira vez. E não só pela frase em si, mas toda a aplicabilidade que ela tem no contexto da época em que o filme foi lançado. Como os anos 90 ficaram muito marcados por esse sentimento de insatisfação em relação à falta de perspectiva das pessoas daquela época, o Clube da Luta acabou sendo um reflexo desse sentimento carente de propósito e vazio de significado, fruto de um capitalismo tardio. Desde a montagem, invertendo a cronologia, começando pelo final, já nos dá uma pista do que o filme quer abordar. Dessa regressão do protagonista a uma masculinidade mais primitiva e as consequências que o levaram até aquela situação. Mas para entendermos melhor essa história, precisamos partir do início, onde acompanhamos o narrador, interpretado pelo Edward Norton, que leva uma vida extremamente entediante, afundado nas promessas de uma cultura de consumo e que nunca se realizam. Ele sofre de insônia, o que com o tempo acaba piorando ainda mais a situação, se alastrando a um nível onde o personagem acaba perdendo a noção de tempo, realidade e até mesmo da própria identidade. E é aí que entra o personagem do Tyler Durden, esse alter ego criado pelo narrador a partir da repressão de sentimentos que ele guardou dentro de si durante todo esse tempo. E esse é um dos temas principais de Clube da Luta, toda essa busca por identidade. Porque desde o início fica nítido essa representação de uma masculinidade domesticada e os sintomas de uma sociedade doente em que a autenticidade é arrancada por uma cultura de consumo, que busca reduzir a identidade do indivíduo a nomes de marcas famosas, onde a insatisfação e o consumismo são o fio condutor dessa jornada. O resultado disso? Indivíduos que acabam vendo nas parcelas de um carro ou de um imóvel o caminho para a felicidade. Um ciclo vicioso onde até mesmo a ideia de felicidade é pré-formatada e vendida em grande escala. Um sistema onde não importa o quanto você tente, sempre existirá um vazio a preencher. É então que o protagonista procura grupos de autoajuda para tentar aliviar a consciência pesada e conseguir voltar a dormir. E ele consegue durante certo tempo, até que ele conhece a Marla e as coisas desandam de vez. E o Tyler acaba se tornando a solução para todos esses sentimentos reprimidos do personagem. A ideia de criar um outro eu que pudesse lidar com a vida desinteressante e desprovida de propósito, alienada por uma rotina consumista, e essa masculinidade violenta e animalesca que anseia por estímulos. O Clube da Luta não é nada mais do que uma válvula de escape de todas essas masculinidades em conflito. Um lugar onde outros homens, igualmente sem propósito e frustrados com as promessas da cultura de consumo, acabam se refugiando numa tentativa de exaltar uma masculinidade adormecida, como uma forma de se sentirem vivos, fazendo com que os membros do clube enxergassem no Tyler a figura dessa masculinidade primordial, o que mais tarde acaba se tornando toda uma ordem fascista de culto ao líder, com a justificativa de lutar contra um sistema que tira a individualidade das pessoas, mas que na primeira oportunidade que aparece é exatamente isso que esse líder faz, tirando seus nomes e os transformando em uma ferramenta a serviço de um plano terrorista, através de uma castração da liberdade de pensamento, os tais macacos espaciais. E o filme acaba sendo um reflexo dessa hipocrisia, de todos esses discursos do Tyler que até começam pertinentes e necessários em certo ponto, porém que acabam se tornando irônicos quando você percebe que essas falas estão saindo da boca do Brad Pitt. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. We're slowly learning that fact. We're very, very pissed off. E isso por si só mostra toda uma autoconsciência do filme em relação aos assuntos que ele quer abordar. Então não se engane, existe toda uma ironia por trás de tudo que é dito aqui. Porém, o Clube da Luta é uma daquelas obras que acabou se alastrando no inconsciente coletivo, de modo que seus discursos acabaram sendo tão exaustivamente reproduzidos e tirados de contexto, o que fez com que diversos homens ao redor do mundo idolatrassem o personagem do Tyler e encontrassem nele uma justificativa para essa masculinidade violenta e misógina em certo ponto. E o fato de vários clubes da luta terem sido criados após o fenômeno do filme só reforça ainda mais essa ideia. A questão é que isso ainda continua sendo um problema. Em 1956, os sociólogos Donald Horton e Richard Wohl definiram o termo relações parasociais para descrever a maneira que usuários de mídia se relacionavam socialmente de forma intuitiva com personagens e celebridades famosas. E esse fenômeno tem como base relações unilaterais que não se desenvolvem de forma mútua.
Ou seja, é uma conexão do espectador com o mediador, porém de forma não recíproca. É uma ilusão que o nosso cérebro cria para saciar esse desejo de interagir e de pertencer a um grupo. E mesmo esse conceito tendo sido criado por conta do impacto da TV e do rádio na época, ele ainda continua sendo muito relevante atualmente, pelo fato de hoje em dia ser ainda mais difícil da gente perceber essas relações. Principalmente em redes sociais onde existem produtores de conteúdo e influencers que geram um senso de intimidade forte no público, criando assim uma comunidade que compartilha de ideias e comportamentos. Por exemplo, é muito mais fácil você perceber como um público sempre acaba agindo ou se comportando de forma parecida com o produtor ou influencer favorito. E isso se dá por conta de um espelhamento que existe por parte da pessoa que consome esse conteúdo. O problema está quando essa relação se torna uma fuga, um excesso por parte de quem consome esse conteúdo. E assim se constrói um ideal extremamente perigoso por parte da comunidade sobre o produtor de conteúdo, que deixa de ser visto como uma pessoa, mas sim como um ideal e valores a serem seguidos, fazendo com que essas pessoas se tornem um produto pré-formatado, como se a complexidade por trás daquele personagem que aparece nas redes não fosse tão relevante quanto o produto final, ignorando o fato de que aquilo que está sendo visto em tela não é a representação real daquela pessoa. E isso me remete muito ao Clube da Luta, quando o próprio protagonista percebe o perigo de construir uma identidade a partir de referências idealizadas, quando ele mesmo vê que seu Tyler não é tão legal assim, e que sair de um extremo para outro não é a solução para os problemas. Na verdade, isso acaba fazendo tanto mal para ele quanto para as pessoas à sua volta. E mesmo depois de anos, o Clube da Luta ainda continua sendo usado para esses discursos, de homens que veem no Tyler uma referência de masculinidade como um ideal a ser seguido. Aliás, assim como várias daquelas comunidades de produtores de conteúdo frustrados com a própria vida amorosa e que vendem um ideal de masculinidade, propagando valores e comportamentos, associando pressupostos biológicos para encaixá-los em certos padrões, e que acabam sendo reproduzidos pelos seus seguidores, e assim gerando um público cada vez mais autodestrutivo e misógino, como se esses comportamentos de fato representassem o que é ser homem, mas que no fim não representa a realidade por detrás do discurso. E eu plenamente consigo imaginar o Tyler hoje em dia indo em podcasts de Red Pill, fazendo discursos sobre o que é ser homem para pessoas com baixa autoestima, sem grandes propósitos e com enormes crises de identidade, fazendo com que vários jovens acabem vendo neles mesmos um fracasso por serem quem são, como se não existissem outras formas de ser homem. Mas, se caso não tenha entendido, você não é seu emprego, não é sua conta no banco, não é seu perfil na internet e muito menos precisa ser as pessoas e conteúdos que você consome.